Para começar, eu queria ler um versículo bem facinho, deixa eu achar aqui. Só um minuto. Acho que todo mundo conhece, né? Romanos... Peraí, errei aqui. Eu ia falar Romanos 2:12, mas é o contrário. Romanos 12:2. Que esse seja o sentimento de vocês hoje aqui. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abaixe sua cabeça. Quero fazer uma oração para a gente começar. Senhor amado, muito obrigado por esse tempo de louvor. Muito obrigado por o Senhor nos trazer até aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa semana. Pai, limpa o nosso coração nesse momento. Que sua palavra seja como uma flecha que atinge o ponto certo. Que a gente possa sair daqui com a nossa mente renovada. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, João, obrigado pelo que você falou. Eu precisava ter escutado isso. Bom, quero fazer uma pergunta, né? Sempre começar com uma pergunta que é interessante. Quantas vezes vocês já enfrentaram o maior desafio da vida de vocês? Hoje mesmo, eu acho que você deve estar enfrentando o maior desafio da sua vida, né? Se você puxar um pouco, em 2023, você já enfrentou o seu maior desafio da vida também. E se você ficar puxando um pouco mais, os desafios de 2023, eles são muito maiores do que os desafios de 2022, que são muito maiores que os de 2021. Então, meu caro amigo, irmão, eu vou ter uma coisa para te dizer. O próximo desafio, ele é sempre o maior. Eu vou fazer uma analogia, né? Eu fico pensando muito na minha vida aqui. Vamos tentar fazer uma analogia de transformar uma vida sedentária em uma vida saudável. Qual que é a primeira coisa que todo mundo pensa para fazer, né? Putz, todo mundo pensa, todo médico ele vai te receitar uma caminhada de poucos minutos por dia. E aí já é um... Cara, vocês já pensaram no tamanho desse desafio de caminhar alguns minutos por dia? Primeiro você tem que escolher o dia que você vai começar. Então, quanto mais para frente você coloca, melhor ainda, né? E aí, quando chegar o dia, você já tem um outro desafio grande, que é calçar o tênis e... pode ser que está chovendo também, isso é pior ainda, né? E aí, quando você sai, quando você vence o desafio de sair, você está andando e você fala, começa a doer tudo, né? Aí fala, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Mas aí nos outros dias, o tempo vai passando, você vai vencendo esses desafios diários. E aí os outros dias começam os piores desafios, né? Porque aí falta fôlego, né? Você começa a andar, você andou 10 minutos, você já não consegue respirar. E aí você tem para voltar para casa, tem que voltar tudo que você andou para frente, né? Então... Mas aí um dia vai faltar perna, outro dia vai faltar fôlego. Depois de algumas semanas... Você olha para trás e você vê que venceu diversos desafios. E se a gente pensar como que surge um desafio, né? Qual que é a causa efetiva de um desafio? E a causa efetiva de um desafio é um problema. Poucas pessoas no mundo que são hiper, mega saudáveis, eu vejo que elas começam a caminhar do nada, assim. A gente começa a fazer isso porque a gente tem um problema de saúde. Às vezes crônico, às vezes começando, mas o problema é a causa do desafio. No trabalho também, né? Putz, você pode ir lá no trabalho, você tem diversos problemas que acontecem e aquilo gera um desafio para você. E também por muitas vezes quando a gente tem um amigo, né? Quando você tem bastante intimidade, eu posso falar isso com o João, com o Otávio, né? E quando eu pergunto, e aí, tá tudo bem com vocês? A resposta da galera pode ser sempre assim,
cara, eu tô com um problema. E junto a esse problema, ele coloca um adjetivo. O adjetivo gigante. E aí ele fala assim, cara, eu tô com um problema gigante. Que quando ele olha, acha que é algo intransponível, né? Eu tive a curiosidade de procurar no Google qual que era a definição de gigante segundo o Google. E aí o Google ele fala assim, ser fabuloso e de imensa estatura que só podia ser vencido pela ação conjugada de um Deus e de um homem. E o outro é homem imenso, frequentemente com poderes sobrenaturais. Eu gostei bastante dessas duas definições, né? Com vencido pela ação conjugada de Deus e o homem, e frequentemente com poderes sobrenaturais. Mas trazendo para a vida de hoje, né? Eu acho que eu nunca vi um gigante, né? Se vocês já viram, ok. Gigante. Eu fiquei tentando pensar em coisas palpáveis. O que podem ser gigantes? Então, gigante é tudo aquilo que te intimida, tudo aquilo que você olha e aparentemente é maior que você, ou maior que sua capacidade física e intelectual. Os gigantes eles podem estar dentro ou fora de você. E existem gigantes que nós mesmos criamos e em diversos pontos da nossa vida eles se levantam. Ou mesmo quando a gente já matou esse gigante, eles retornam. Os gigantes existem sim, eles são muitos, são ousados e eles se colocam no nosso caminho para nos assustar, para nos intimidar e fazer com que a gente fuja de determinadas situações. O que pode ser um gigante? Pode ser uma pessoa, uma situação, uma condição, uma doença, uma dor, um complexo, um abuso, uma crise. Todas essas coisas elas podem se tornar gigantes na nossa vida. Mas hoje eu quero contar uma história da Bíblia bem conhecida, que conta a história de um gigante. Alguém sabe quem é? Ninguém falou nada, né? Então, esse é o medo, né? Mas tudo bem, se você pensou no gigante Golias, que apesar de ser gigante, você errou. Eu quero falar de um gigante de verdade. Espera aí. Porque o negócio ficou estranho aqui agora. Então, se você precisou de um gigante, eu quero falar de um gigante de verdade. Eu quero falar hoje do gigante Davi. E como ele enfrentou outros gigantes, eu acho que talvez nem tão gigantes assim. Vamos tentar embarcar nessa jornada aqui, né? Com a visão, mais com a visão de Deus e menos com a visão de homem. Tentando não ser presunçoso aqui, de achar que eu tenho a visão de Deus. Mas vamos... Eu não vou ler tudo, porque são muitos versículos, a gente ia ficar por horas aqui, lendo, ia ser maçante. Mas, para quem quiser ler depois, eu vou falar sobre o 1 Samuel, os capítulos 16 e 17, tá? Então, 1 Samuel começa com um problema gigante. Aparentemente, Samuel, ele está com um problema muito grande em decorrência da desobediência do rei Saul. E aí eu fico imaginando uma conversa de Samuel com Deus ali, né? E Samuel reclamando, igual a gente reclama para o chefe do trabalho de uma pessoa que trabalha com a gente, ou eu lembro quando eu reclamava da minha irmã para minha mãe, né? Ou quando a gente vem aqui na igreja, fica olhando meio de lado para uma pessoa e vai lá reclamar para o pastor dessa pessoa, né? Eu vejo Samuel falando assim, reclamando de Saul para Deus. E ele fica, Deus, olha o que Saul está fazendo, e todas essas coisas e tudo mais. E Deus fala para Samuel, até quando você vai ficar triste com a atitude desse cara?
E Deus ele já dá uma solução ali para Samuel na hora. Fala o seguinte, ó, pega suas coisas, você vai lá para a cidade X, Belém, né? E eu já escolhi o novo rei de Israel. E aí Samuel olha e já vê outra barreira intransponível ali. E fala assim, mas Deus, se Saul descobrir que eu estou saindo daqui, indo até Belém, para ungir o próximo rei de Israel, ele vai me matar. E Deus já fala assim, cara, faz o que eu estou falando e vai. E Samuel, ele confia plenamente no que Deus fala, faz exatamente o que Deus fala, e aí ele consegue chegar até a casa de Jessé. E aqui que começa a história de Davi. E aqui também começam os gigantes na vida de Davi. Olha os desafios de Davi. Davi tinha 7 irmãos. Samuel chega na casa de Jessé para saber quem era o próximo rei de Israel. E aí, eu vou ler aqui 1 Samuel 16, 6-13. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus ele já deixou bem claro aqui o que ele espera, né? Ele não está esperando ninguém bonito, ninguém forte, ninguém gigante, ninguém nada, né? Ele está esperando uma pessoa que venha a ser depois segundo o coração dele, né? Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estão todos os seus filhos, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. No decorrer da história, a gente vê grandes feitos de Davi. Ele teve inúmeras vitórias em batalhas, ele era o homem segundo o coração de Deus, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele preparou tudo para Salomão construir o templo. Ele fez inúmeras coisas que talvez nenhum de nós aqui vá fazer algo parecido, ou tenha feito algo parecido também. Mas o versículo 13, em especial, ele cria uma ligação entre nós e Davi, que muitas vezes passa desapercebido. E eu vou ler de novo. O versículo 13, na segunda parte, fala assim, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Ao aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo também passa a fazer parte da nossa vida. Davi, ele já tinha dado o caminho também. Ele ouvia o Espírito que estava nele. Eu não estou falando que Davi não cometia erros, que Davi não cometia pecados, que Davi era a pessoa perfeita, não, porque esse cara chama Jesus. Davi, ele era um ser humano, igual a todos nós. Só que a diferença é que ele escutava, o Espírito estava dentro dele. E essa é a grande lição que Davi nos dá. A gente precisa estar atento ao Espírito Santo. E é isso que faz a gente ficar com uma ligação maior ou menor com Davi. Um dos maiores heróis da fé da Bíblia. Já pensou você ter uma ligação íntima com Davi? Você ser uma pessoa tão próxima de Davi assim? Depende só de você hoje. Só da gente, né? A unção vai te transformar em alguém que você jamais poderia ser. Vai te levar onde você jamais iria e vai te trazer o que você jamais poderia ter. Porque a unção é a própria presença do Espírito de Deus dentro de uma pessoa.
Amém? Vamos voltar agora, vamos seguir em frente. Agora eu quero falar já de 1 Samuel 17. Eu vou tentar contar uma história aqui de 50 versículos. Não vou ler, prometo que para vocês não vão dormir. Todos, não vou ler mais. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler esse capítulo. Quem não teve, eu indico que leia o capítulo 16 e 17. Ele é muito rico em muitas coisas. No começo do capítulo, o que está acontecendo ali? O autor está descrevendo um cenário de guerra. Tinha um vale, 2 colinas, os filisteus tomaram uma colina e os israelitas tomaram outra colina, e eles ficavam ali meio que se xingando ali, eu acho, Quem já assistiu esses filmes medievais, assim, fica todo mundo meio que berrando e tudo mais. Israel tinha convocado seus melhores homens para essa guerra, e dentre esses melhores homens estavam os 3 irmãos de Davi. Davi não, Davi, cara. Então, em uma guerra campal, eu fico pensando assim, acho que tem muita coisa em jogo, não é só a conquista em cima do outro povo, mas um cenário desse você pode até ganhar a guerra. Mas os próximos dias, o que pode acontecer? As perdas podem ser significativas, Você pode ir lá com 500 pessoas, voltar com 10 e ter ganhado a guerra e o seu reino ele fica muito, muito frágil. E eu acho que os filisteus eles eram muito espertos com isso, apesar de ter um trunfo, Eles tinham um trunfo na mão e eles acho que pensavam muito no futuro, Golias era o seu maior guerreiro, também talvez o melhor também. Então, quando eles estão posicionados ali, Golias sai do meio do exército e vem para frente do exército de Israel. Eu quero só, antes de tudo, ressaltar algumas características de Golias. 3 metros de altura, alto, A armadura pesava 60 quilos. Tem gente que não pesa isso aqui, Imagina aí. Ele tinha um dardo nas costas, eu não sei o que isso significa, se era um dardo enfincado, eu não faço a mínima ideia. Mas ele tinha uma lança que só a ponta dele pesava 7 quilos. E eu fiquei lendo e relendo. E aí eu vi, tinha mais uma sacanagem aqui. Golias, ele tinha um escudeiro. Alguém sabe o que é um escudeiro? É um cara que vai na frente, carregando um baita de um escudo, para não acertar o cara que está guerreando atrás. Eu falei, cara, isso é muita sacanagem. Isso é 2 contra 1, Teoricamente. Eu acho que, seria Golias por um gigante verdadeiro? Acho que sim, 3 metros de altura. Só a armadura pesava 60 quilos. Mas vamos lá. Eu acho que ele era um gigante, na minha visão. Golias, por 40 dias, ele repetiu esse mesmo processo. O que ele fazia? Por 40 dias, de manhã e de tarde, eram 2 vezes por dia, ele vinha à frente dos israelitas e ele propunha um duelo. Ele dizia assim, pegue o seu melhor homem, traga aqui, a gente vai duelar, se vocês perderem, vocês serão nossos escravos, e se eu perder, os filisteus serão escravos dos israelitas. Lembra que lá atrás eu falei que os gigantes eram ousados, Os caras, esse aqui era mais do que ousado. Na verdade, acho que ele deveria ficar muito confiante, pelo seu tamanho e todas essas coisas. E ninguém aceitava o desafio, Porque você olhava o tamanho do cara, ele era muito grande, não dá. Eu acho que o que o rei Saul esperava era que não tivesse esse desafio, que a batalha fosse entre todos os exércitos. Eu acho que ele achava que teria mais vantagem, Ele já tinha ganhado várias batalhas assim. O relato sobre essa guerra continua. Porém, agora tem um personagem novo que é inserido na história, que é Davi. E Davi, ele dá a primeira demonstração de que é ser gigante. Aqui. O pai de Davi, Jessé, ele ordena Davi a levar mantimentos para os irmãos e para o comandante da unidade, que está em batalha. E Davi levanta de madrugada, pega toda a carga que precisava e parte rumo ao campo de batalha.
Para muitos, isso pode ser humilhante, né? Hoje a gente vê essa galera aí do iFood, como eles são humilhados aí. Dia após dia, aparecem casos. Então imagina, para muitos isso podia ser humilhante, né? Ele tem que servir os outros. O cara tinha que acordar de madrugada, chegar antes que todo mundo acordar, no campo de batalha. E o melhor de tudo, né? Ele tinha que servir os outros, ele tinha que fazer tudo isso, sendo o ungido a rei de Israel. Então, mas o Davi, ele tinha um caráter gigante, né? Por ser ungido, ele tinha um coração humilde, e aí ele realizou a ordem do seu pai e levou os mantimentos até o campo de batalha. Então imagina, né? Quando Davi chega no campo de batalha, deve estar aquela bagunça, os caras gritando, umas cornetas tocando, porque os exércitos, é a hora que os exércitos estão se posicionando para ver se vai ter a briga ou não, se vai ter a guerra ou não. Davi chega naquela hora ali, ele fica entregando os mantimentos para a galera, procurando os irmãos dele, e aí ele não sabe o que está acontecendo, e aí ele vai até o campo de batalha mesmo, e ele vê Golias vindo para o meio, lançando o desafio. Mas esse dia eu acho que o vento nesse vale soprou diferente. Porque Davi ouviu tudo que aquele homem disse. E o principal de tudo, Davi ele viu o terror que Golias causava nas tropas de Israel. Olha aqui, eu vou ler 1 Samuel 17, 23 a 25. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Esses caras aqui que estão falando aqui na Bíblia, eles são os pessimistas. Acho que todo mundo deve ter esse tipo de pessoa na sua vida, em volta da sua vida, né? São as pessoas que... Quantas pessoas já lhe disseram, putz, isso aí que você está tentando fazer não vai dar? Não é? Isso aí que você está tentando fazer no trabalho é impossível. Ou quantas pessoas vocês já ouviram falar, nossa, esse relacionamento de X com Z não tem como dar certo. Ou esse problema não tem solução. Se você escutar o que o povo está comentando, de verdade mesmo assim, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar sentado no sofá da sua casa. Quem nunca venceu um gigante vai afirmar categoricamente que os gigantes não caem. Guarda isso. Guarda isso com você. Mas a gente está falando de Davi, né? Davi, ele nem liga, porque o povo está falando, e ele ainda fica indignado. Olha só o que diz o versículo 26. Davi, ele fala assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Cara, esse versículo aqui, se a gente ficar lendo e relendo e todas essas coisas, ele fala muita coisa aqui. Ele consegue mostrar muita coisa, porque Davi ele confia plenamente em Deus. Ele está indignado, ele não olhou para cima, ele não olhou o tamanho do cara, ele não olhou o tamanho do exército, ele não sei o quê. Eu ouso dizer que ele só ouviu o que o cara estava falando e ele ficou louco da vida com esse cara. E aí Davi, eu tentei pensar alguma coisa bem importante aqui, assim, com os dias de hoje, que é, Davi ele não supervaloriza o passado. Né? Assim, coisas como, eu tenho... Apenas meus 3 irmãos foram chamados para essa batalha, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Se quisessem que eu estivesse aqui, eu tinha sido no começo. Davi ele já tinha sido rejeitado lá atrás por Jessé, Samuel, por um monte de gente, pelo pai, todo mundo não acreditava nele. Mas Davi ele olha para frente, ele enxerga as oportunidades de hoje, ele sabe que Deus está com ele, e por isso que ele não fica falando, mas eu nunca tive oportunidade, eu não fui formado na academia de elite do exército de Israel. Ele não leva nada disso em consideração. O Davi ele está sempre olhando para frente. Davi, ele não, quando eu olho assim, parece que ele não tem um retrovisor para essas coisas. Ele não olha para o passado, ele não quer saber o que aconteceu antes, ele não quer ser o cara que está com orgulho ferido e tudo mais. Davi, ele sabe quem está com ele. E antes de ele aceitar o desafio ainda,
ele precisa lidar com mais o problema, que é a crítica. Olha o que diz o versículo 28 e 29. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você só veio ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Eu acho que a Bíblia não conta isso, né? Mas depois que Davi foi ungido, assim, o ciúme naquela casa deve ter crescido de uma maneira tão grande. E Davi era aquele cara que como José, né? Ele não podia fazer, como José lá atrás em Gênesis, ele não podia fazer nada, que os irmãos já ficavam loucos contra ele. Então o próprio irmão, ele não só criticou Davi, mas como ele quis diminuir Davi. Isso que me doeu, né? Ele falou assim, tentou falar que o lugar dele não era ali. Ele falou: cara, você não estava lá com as suas ovelhinhas, com os seus cabritinhos lá, que é o máximo que você pode fazer ali, que você contar? Mas Davi, ele nem ligou para o irmão dele. Tem duas coisas que eu quero ressaltar aqui. A crítica geralmente vem de quem está mais perto de você, e o que mais incomoda aos críticos não são os seus defeitos, tá? São suas virtudes. Eliabe conhecia as virtudes de Davi. As pessoas que mais conhecem as suas virtudes são as que mais vão te criticar. Porque as pessoas que conhecem as suas virtudes sabem o seu potencial daquilo que tem que fazer, sabem para quem você serve, e elas vão te criticar porque elas não têm a atitude de fazer igual. Mas, só um parênteses aqui para a gente... Vamos voltar para Davi aqui, né? Mas mesmo assim, Davi seguiu em frente. Nada disso abalou ele, e a indignação de Davi chegou até Saul, que mandou chamar Davi. E olha... Caramba, E olha o desfecho da história. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esses filisteus. Mais uma vez, né? Tadinho de Davi, né, cara? Esse cara... Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi, ele já tinha experiência nesse tipo de peleja, nesse tipo de briga. Ele já tinha experiência em enfrentar gigantes junto com Deus. Olha a confiança de Davi em Deus. Era em Deus que ele tinha confiança, porque, na verdade, ele sabia que sozinho ele não conseguiria matar um leão. Ele fala: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. O que acontece nesse momento aqui? Acho que Saul se convenceu, falou assim: bom, já que ele vai no meu lugar, eu vou dar tudo que eu tenho aqui de melhor para ele se proteger, né? Aí o versículo 38 fala assim: então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Eu não sei se eu li isso, ou se eu estou, sei lá, viajando, mas eu tinha lido que Saul, ele era bem maior que Davi, e aí a armadura de Saul ainda ficava arrastando no chão, ele não tinha mobilidade nenhuma. Então Davi disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Mas mais um parênteses aqui, né? Todos os soldados, eles se preparam muito, né, para essas guerras, né? Acho que eu vejo, se alguém já assistiu algum seriado de época medieval, de briga, de luta com espada e todas essas coisas, os caras
põe umas coisas de couro, depois um negócio de bronze, depois não sei o quê, e eles ganham quase o dobro do peso para poder se defender desses cortes. Mas Davi, acho que ele sabia que ele tinha uma armadura muito mais eficaz do que qualquer tipo de armadura feita pelo homem. Vou ler aqui mais um pedaço aqui. Quero ler do 40 até 47. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os deuses. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Muitos aqui podem achar Davi presunçoso, até seu próprio irmão, mas Davi ele sabia quem ia com ele. Ele tinha total confiança no que o Senhor estava preparando e no que o Senhor poderia fazer, que Golias nunca foi um gigante para Deus. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada, na mão ele derrubou o filisteu e o matou. Está em 1 Samuel, 1 Samuel 17, vai até os 50. Assim Davi, que junto ao Espírito de Deus era o verdadeiro gigante, venceu que era apenas um homem grande e forte. Nesse final, eu quero tirar 3 lições importantes do que a gente faz. A primeira, seja especialista no que você faz. O mundo é dos especialistas hoje, né? Então, e Davi era especialista. Davi ele foi preparado para esse momento. Davi ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de muitas ovelhas. E quando as ovelhas, quando um urso ou um leão tomava essa ovelha, Davi, ele nunca teve medo desse enfrentamento, desse problema, desse gigante, seja lá o que for. E Davi, ele já tinha experimentado o que era entrar em um campo de batalha junto com Deus. Mesmo que fosse só ele e Deus, né? Eu acredito que todas as vezes ele estava sozinho ali, porque eu acho que a Bíblia não fala isso, mas eu tendo a chegar a uma conclusão de que Davi, nesse começo de vida, ele era muito solitário. Todo mundo, ele é sempre tratado como uma pessoa que está nos campos, cuidando das ovelhas. E aí eu fico imaginando que a vida de Davi era cuidar das ovelhas. Ele tinha essa lançadeira dele, eu não sei nem como que é isso. Eu vi um vídeo na internet que se for isso aí, assim, é como se fosse um elástico que a pessoa fica girando e, sei lá, o movimento que ela faz, a pedra sai. Eu fico imaginando Davi o dia inteiro no campo, cuidando das ovelhas, ele aprendendo quais eram as pedras que ele tinha que usar, porque a Bíblia é muito clara, né? Ela fala que Davi foi até o riacho, escolheu as 5 pedras, que elas são mais lisas e, sei lá, mais chatas, eu não sei qual que é a definição correta.
Mas Davi ele sabia, né, qual que era a pedra que ele tinha que usar para poder acertar o gigante. Davi era especialista no que ele fazia. Um segundo ponto aqui, ele está no versículo 48, ele fala assim: quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha. Eu até circulei aqui, que fala: este correu depressa. Meu irmão, você tem que ter pressa de vencer. Você tem que ter pressa em enfrentar os seus problemas. Você tem que ter pressa em resolver as suas batalhas. Você não pode ficar empurrando as coisas com a barriga. Você não pode ficar jogando as coisas para debaixo do tapete, porque isso vai aumentar. Isso vai ficar cada vez mais gigante. Então faça igual Davi. Davi ele teve pressa para resolver a bagunça toda ali. Ele tinha que... Cara, já são 40 dias desse cara vindo aqui encher o saco aqui. Está na hora de dar um basta disso. Ninguém zomba o exército do Deus vivo. Então, sim, que a gente possa aprender com Davi, que correu. Imagina Davi, né? Você tem um gigante Golias, 3 metros, sei lá quantos quilos que ele tinha, lança com 7 quilos, escudeiro. Davi, franzino, pequeno, que todo mundo não acreditava, ele olhou o tamanho do problema e o que ele fez? Ele correu para cima do problema para resolver isso. Porque ele sabia que ele estava com Deus também. Um outro ponto é: encorajem os outros a vencerem. Eu não li o resto da história, aqui de propósito, para que vocês possam ler depois. Mas a continuação da história é que todo o exército israelita, ao ver que Davi foi até Golias, depois que Golias caiu, ele pegou a espada do próprio Golias, cortou a cabeça do Golias e exibiu como se fosse um troféu. E isso motivou todos os israelitas a guerrear contra os filisteus. E aí todos os israelitas, eles foram atrás dos filisteus, matando os filisteus, expulsando ele de lá. Então, Davi ele não só matou o gigante, como ele encorajou as pessoas a lutarem. Ele mostrou qual era o caminho, ele mostrou aonde que a gente tinha que ir. E por fim, para a gente encerrar, para você, para mim, para todos nós, que a gente caminha com Cristo, a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós, não tenha medo dos gigantes que você precisa enfrentar hoje. Não diga para Deus que você tem um problema gigante. Olha o seu problema e veja quão grandioso é o seu Deus. 1 João 4,4 diz: porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Baixe sua cabeça, quero orar. Que você possa lembrar, agora, nesse momento, quais são os problemas gigantes que você tem hoje. Quais são os problemas que te tiram o sono? Quais são os problemas que fazem você tomar atitudes que não agradam a Deus? Conta para Deus o seu problema. Abre seu coração para Deus agora. Deixa Ele entrar no seu coração. Deixa Ele tomar conta dos seus problemas. Que você possa confiar que Deus pode resolver qualquer problema. Deus ele pode matar qualquer gigante. Nós, por nossa força, a gente não tem esse poder. Mas se a gente tiver com o nosso coração confiante em Deus, Deus junto da gente faz da gente a maioria. Amém? Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque a gente pode se achegar a Ti, contar os nossos problemas e confiar em Ti, Pai, que o Senhor vai nos ajudar a sair dessa. O Senhor já fez isso tantas e tantas vezes na nossa vida. Ano após ano, dia após dia, Pai, o Senhor vem nos dando prova da Sua capacidade, do Seu amor por nós, do quanto o Senhor nos quer andando nos Seus caminhos, do quanto o Senhor nos quer junto a Ti, Pai, para que a gente possa
proclamar o seu amor para todas as pessoas e todas as pessoas possam entender quem é Cristo, quem é Tu, Pai, e confiar que o Senhor pode sarar todas as nossas feridas. O Senhor pode nos dar força para enfrentar todos os gigantes no dia a dia. Pai amado, eu quero te pedir que Seu Espírito Santo vague entre nós aqui, Pai, que inunde o coração de cada um, para que a gente possa sentir o poder do Seu amor. E, Pai, saber que a gente não vai estar sozinho nunca. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus eu oro e agradeço.